Olá pessoal, estamos retornando hoje mais uma aula de história. Nós vimos na semana passada que Dom Pedro de Alcântara, o príncipe regente, ele separa o Brasil de Portugal, tornando-se imperador do Brasil. Então hoje nós vamos dar uma caminhada rápida com o governo de Dom Pedro, o chamado Primeiro Reinado. Nós temos aí o quadro de Victor Meirelles, que é apenas uma representação, mas nós temos aí o quê? O Dom Pedro, à margem do Riacho Ipiranga, e a guarda pessoal dele, né, os Dragões da Independência. Um quadro muito bonito, mas é uma representação de um momento que aconteceu. Esse fato foi verdadeiro. Há testemunhas que deixaram narrativas escritas. O Laurentino Gomes, ele registra no seu livro 1822 o testemunho de dois companheiros de Dom Pedro, pessoas de confiança. Um é o secretário dele, o outro é o padre que o acompanhava, amigo dele também. E esse fato de que ele proclama, né, aquela frase conhecida, independência ou morte, isso é uma verdade. Então, nesse dia, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro separa o Brasil de Portugal. Nós temos aqui um mapa do Brasil à época da independência. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês vejam, o estado de Pernambuco hoje, ele chega até aqui, isso aqui. Mas observem que nessa época, no século XIX, o estado de Pernambuco, ele tinha posse de todo o vale do Rio São Francisco. Então toda aquela terra fértil, que é a riqueza da Bahia, pertencia a Pernambuco. Está aqui o nosso mapinha. E Dom Pedro foi o responsável por tirar essa nossa terra. Então, Dom Pedro não é uma figura tão boa para Pernambuco. Mas isso aqui é só um registro das províncias. Então nós temos aqui, nós não temos Amazonas, nós temos aqui o Grão-Pará, que envolve o Pará, o Amapá, o Amazonas, o Mato Grosso. Não tinha Mato Grosso do Sul nem Mato Grosso, era uma coisa só. Goiás, hoje tem o Tocantins aqui nessa região, mas não é aula de geografia. Eu só queria mostrar a vocês que o mapa do Brasil ele sofreu mudanças de lá para cá. A outra coisa que tem aqui, eu chamo a atenção, é que o Uruguai, hoje é um país independente, nessa época ele pertencia ao Brasil, com o nome de província Cisplatina. Então, gente, Dom Pedro então separa o Brasil de Portugal, mas as mudanças não foram tão grandes assim, não. Observa que ele manteve a mesma estrutura social e econômica. Qual era a estrutura social? A gente tinha uma base social só de escravos, milhares e milhares de escravos, uma elite produtora de café e de cana-de-açúcar e praticamente indústrias não existiam, e o comércio era também lá. A gente tem o quê? A monocultura da cana-de-açúcar, o latifúndio, que são grandes extensões de terra, e a escravidão. Outra coisa é a centralização administrativa. Tudo era centralizado na pessoa de Dom Pedro. Mas o mais interessante de tudo isso aqui é que a gente tem alguém governando o Brasil, mas Dom Pedro era português. Então a gente não se livra totalmente dos laços de Portugal. A independência também ela não aconteceu automaticamente. Houve lutas pela independência. Aqui no Nordeste, no Uruguai, nós tivemos guerras sérias. Inclusive, nessas guerras, o Uruguai consegue separar-se do Brasil. Mas observem aqui, Dom Pedro ele é obrigado a expulsar os portugueses. Isso aqui é Dom Pedro a bordo de um navio português,
e ele se dirige ao general Avilés e manda que ele pegue suas tropas e vá embora para Portugal, porque tropas portuguesas pretendiam ocupar o Brasil. Então nós temos, por um lado, o povo festejando, mas também nós temos batalhas sangrentas de estados, né? Algumas daquelas províncias que vocês viram, como o Pará, como o Maranhão, eles não queriam se separar de Portugal, queriam continuar obedecendo ao comando português. Outra dificuldade é a gente encontrar países que reconhecessem a nossa independência. Então, nós temos então um príncipe português sendo coroado rei, e a nossa bandeira que era essas cores aí, são cores da realeza portuguesa. O verde é da Casa de Bragança e o amarelo é da outra Casa Real Portuguesa, que juntou-se através de casamento. Nós temos aqui, então, no centro, o escudo do governo do Império Brasileiro. Então a gente tem ainda uma mistura de Portugal com o Brasil, ainda não tem independência total. A gente luta, então, para tentar o reconhecimento dos países. Os Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer a nossa independência, apoiada na doutrina Monroe. O que era a doutrina Monroe? O presidente Monroe, ele havia feito uma declaração contundente que ele dizia: a América para os americanos. Ou seja, a Europa não tem nada de se meter na América. Então, baseado nessa doutrina Monroe, os Estados Unidos imediatamente reconhecem a nossa independência. Portugal reconhece a nossa independência, mas nós tivemos que pagar uma indenização pesadíssima, que a origem da nossa dívida externa ainda está aí nessa época. E nós temos então a Inglaterra apoiando, por quê? Foi a Inglaterra que emprestou o dinheiro para o Brasil indenizar Portugal. E a Inglaterra, então, ela reconhece a nossa independência, mas ela faz isso de olho em grandes acordos comerciais. Por exemplo, a Inglaterra recebe nesse período o direito a explorar as telecomunicações, a energia elétrica, que ainda não havia, era coisa nova, mas a Inglaterra já conquista o direito de explorar as nossas riquezas. O comércio, os produtos comerciais, eles entram aqui no Brasil com um imposto muito baixo. Então a Inglaterra só teve vantagens com o seu reconhecimento da independência do Brasil. Coroado imperador, Dom Pedro então, ele busca organizar o seu governo. Então nós temos alguns partidos, 3 partidos que vão ser presentes na nossa política. Nós temos o Partido Português, que eram os portugueses que viviam no Brasil, e eram muita gente. Eles eram favoráveis a Portugal tomar conta do Brasil novamente. Nós temos o Partido Brasileiro, que eram os favoráveis à autonomia administrativa do Brasil e o liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? É o mercado comercial, ele ter direito de gerir, de se adaptar sem intervenção do Estado. E nós temos os liberais radicais, que é aquele pessoal, os democratas, republicanos, defendiam não apenas a transformação econômica e social, mas eles defendiam principalmente transformação do Brasil numa república. Então Dom Pedro pega um abacaxi desse. Tem 3 grupos aqui e que não conseguem se entender. Aí Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte e essa Assembleia prepara uma Constituição no Brasil, com problemas. A nova Constituição, ela tenta limitar os poderes do imperador e elimina os portugueses da vida política brasileira. Segundo, a nova Constituição ela era anticolonialista, era anti-absolutista
era antidemocrática e era aristocrática. O que é que Dom Pedro faz? Não gostou, ele fecha a Assembleia. Ele bota a guarda, ele bota o exército cercando o edifício da Assembleia Constituinte, bota uns canhões aí na porta e diz, gente, está encerrado o trabalho, estão dispensados, podem ir para casa. E Dom Pedro, então, ele escreve a Constituição. Então, em março de 1824, Dom Pedro impõe ao Brasil a Constituição que ele queria, que era o seguinte, ele estabelecia a monarquia constitucional e hereditária, ou seja, o filho dele herdaria o trono brasileiro, o filho do filho herdaria, ia passar de pai para filho. Nós temos aqui uma novidade que é o poder moderador. O que é o poder moderador? O imperador estava acima do judiciário, do legislativo, a vontade dele prevalecia. Voto censitário. O que é voto censitário? Você votava de acordo com as suas posses. Se você possuísse propriedades, possuísse escravos, você podia votar. Se você tinha um comércio, você podia votar. Se você não tem nada, então você não vota. Então o voto era o voto de acordo com as posses financeiras de cada um. E o mais complicado, o Estado exercia o controle sobre a religião. Vejam aqui, a gente tem um organograma. O poder moderador que era exercido pelo imperador, ele estava acima da lei. Nós temos aqui o legislativo, o executivo, o judiciário e o imperador, no exercício do poder moderador, ele está acima de tudo isso aí. Então, é uma Constituição muito autoritária. E aí começam os conflitos, começam as confusões. Primeiro, Dom Pedro entra em choque com as elites, porque ele centraliza o poder nas suas mãos. Ele impõe o seu poder moderador sobre os demais poderes. Outro problema que gerou conflitos com o Dom Pedro é que ele cria o Senado vitalício. Então, o camarada era senador, ele só deixava de sê-lo quando morrer. E ele faz concessões aos portugueses, concessões econômicas, concessões comerciais, que o pessoal não gostou. Uma dessas reações a essas medidas de Dom Pedro foi a Confederação do Equador, que aconteceu aqui em Pernambuco em 1824. Teve violenta repressão, a Frei Caneca e Cipriano Barata, seus líderes, foram executados. Esse autoritarismo de Dom Pedro, essa crise política, a repressão violenta à Confederação do Equador, a presença portuguesa predominante no governo, tudo isso aí gera uma confusão, um problema. Os militares se revoltam e Dom Pedro, então, ele renuncia ao trono. A abdicação é a renúncia. Ele renuncia ao trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos, e ele então vai embora para Portugal, encerrando esse período curto do chamado Primeiro Reinado. Aqui está a carta de Dom Pedro, renunciando ao trono, e nós temos um quadro representativo da sua renúncia, da sua abdicação, e está aqui o Pedrinho, seu filho, dormindo no colo da mãe, coitado, sem saber em que confusão estava se metendo. Bem, pessoal, é isso aqui que a gente tem por hoje. Esperamos na próxima semana, então, a gente dar uma caminhada no período das regências. É quando Dom Pedro, ainda menino, ele é tutelado por pessoas de confiança. Bom proveito, pessoal. Um abração para todos.